o Galo que estreou essa primeira fase da Copa do Brasil, né? Tinha muito tempo que o Atlético não jogava a primeira fase da Copa do Brasil, e já que não classificou para a Copa Libertadores, teve que viajar até Tocantinópolis. Que viagem dura, difícil, né? A gente estava acompanhando desde ontem, né, a saída do Atlético em voo fretado, e ficando hospedado lá em Imperatriz, tendo que pegar mais 3 horas de ônibus. Problema, no intervalo, por exemplo, o estádio acabou ficando sem luz, o estádio que recebeu, parece que o maior público que já teve ali para essa partida do Tocantinópolis e Atlético, né? No final, ficou sem água desde o segundo tempo. Então, são esses desafios de Copa do Brasil que o Atlético enfrentou esta noite, o jogo 6 horas da noite, né? Ou da tarde, como queiram, lá em Tocantins, era 19 horas, lá tem o fuso horário, né? Mas o importante é que o Atlético venceu o Tocantinópolis, eliminou o Tocantinópolis, vencendo por 2-0. Mais uma vez, Hulk, né? Quando a coisa parecia que ia para os pênaltis ali, o Atlético criou muito pouco no primeiro tempo, né? O time do Tocantinópolis jogando atrás. Esse regulamento, agora, este ano, esse tipo de fórmula, né, acaba privilegiando, né, para o Tocantinópolis levar uma partida contra o Atlético para uma decisão por pênaltis, seria, claro, a glória, né? Classificar, então, nem se fala, né? Então, você imagina bem a tensão, né? E conseguiu levar essa igualdade, esse 0-0 para o intervalo, né? E no segundo tempo, mas só aos 40 minutos, né? Um pouco antes, o Rony, né, que foi um dos destaques da partida, acabou tendo uma chance sozinho, levantou a cabeça, ajeitou a bola, sentou o pé, mas acabou chutando em cima do goleiro. E depois o Hulk, né, num pênalti sofrido pelo Rony, bem marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, de quem eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia, mas o lance ficou muito claro, né? O lance ficou muito claro ali, como o camisa 2 ali acaba abraçando e jogando o Rony no chão, né? E já no finalzinho, o próprio Rony faz os 2-0, liquidando a fatura e classificando o Atlético. Mas eu quero saber de você o seguinte: você está falando da onde? São exatamente 9 horas e 18 minutos. Lembrando que o pós-jogo do canal do Bolivar tem sempre a presença, né, do ótimo jornalista Vitor Martins. Vitor já está chegando com a gente, já está entrando daqui a pouco para a gente analisar mais essa vitória do Atlético, né? É importante a gente ressaltar o seguinte: a 6ª vitória consecutiva do Atlético, né? Desde que o Atlético voltou, depois daqueles amistosos lá nos Estados Unidos, no FC Series, quando empatou as 2 partidas por 0-0 contra Cruzeiro e Orlando City, estreou diante do Coelho, empatando em 1-1, né? O Bernard fez gol, empatando para o Atlético, que tinha saído atrás porque o Fabinho tinha aberto o placar para o Coelho. Desde então, só vitórias e sem sofrer nenhum gol. Então, esse setor defensivo do Atlético vem funcionando muito bem. Hoje não foi diferente. E no próximo sábado, 7 horas da noite, na Arena Jacaré, se assim se mantiver, o Atlético estará em mais uma final do Campeonato Mineiro, quando enfrentará o Tombense, o bom time do Tombense, lá na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. Mas nós vamos fazer esse pós-jogo. Eu quero saber de onde você assistiu o jogo. Muita gente estava no transporte público ainda, né? Dentro do ônibus, dentro do metrô, às vezes dentro do carro, assistindo no celular, ainda no trabalho, porque o jogo 6 horas, né? É um jogo realmente muito mais cedo, mas, como eu disse, por uma questão de fuso horário, lá em Tocantins, lá em Tocantinópolis, o jogo foi 1 hora mais tarde, ou seja, às 19 horas, né? A torcida fazendo muita festa lá nos arredores. Tem um canal que eu acho fantástico, quero mandar um grande abraço para o Guzmão, Lucas Guzmão, para o Breno e para todos que fazem ali o canal Contra o Vento. É um canal fantástico que eu recomendo também, porque viaja para onde o Atlético estiver, tem uma linguagem muito bacana, né? E eu estava acompanhando no Instagram do Contra o Vento essa saga, né,
dos torcedores da Galotins, né, que estiveram lá, foi um ônibus com mais de 48 pessoas, estiveram lá levando o apoio ao Atlético, levando a confiança para o Atlético para que essa vitória viesse, né, e ela veio. E veio mais uma vez com a assinatura do Hulk, né? Mas impressionante a logística, realmente. Impressionante a logística, realmente. Quero agradecer a todos que já estão conosco nessa audiência maciça, chegando muito provavelmente do Hoje Tem Galo, abraçando a todos e abraçando também, claro, o Beto Guerra, grande Beto Guerra, Eduardo Guerra, o Repsol, o Henry e a todos do Hoje Tem Galo que transmitem essa audiência para cá. Então, venha bater bola conosco. O Vitão já está chegando aqui também nos bastidores. Você sabe que nesse pós-jogo a bola rola redonda, né? O pessoal brinca que é Vitão e Bolivão da madrugada. Hoje não vai precisar, porque são 9h21, né? O jogo foi um pouco mais cedo, mas quando precisa, a gente entra pela madrugada também, analisando os jogos do Atlético nesse pós-jogo que já virou tradição. Então, mande sua mensagem para cá, está falando da onde, o que você achou dessa atuação do Atlético, dessa classificação do Atlético nessa primeira fase da Copa do Brasil. Jogo de mata-mata, na verdade, só mata, é assim, tem que vencer. É claro que o time da casa ia colocar muitas dificuldades, e não só dificuldades no sistema defensivo, de esperar o Atlético, mas, sobretudo, do gramado, né? Me lembrou, inclusive, a estreia do Atlético diante do Patrocinense ano passado. O gramado realmente foi um motivo de reclamação, né? Tinha muito tempo que o Atlético não jogava com um gramado tão alto. Naquela oportunidade, estreando no Mineiro em 2024, acabou, inclusive, perdendo por 1-0 para o time da Patrocinense, né? E esse foi um dos pontos, esse gramado exageradamente alto, né? São as armas que esses times acabam tendo. Por isso que a Federação Mineira, este ano, acabou adotando um critério de manter todos os gramados no mesmo tamanho, Mas aí é Copa do Brasil. E falando em gramado, nós vamos saber a opinião do Vitor Martins também, porque está dando uma polêmica muito grande, porque muitos jogadores têm se posicionado contra o gramado sintético. Logo agora que o Atlético acabou abrindo mão do gramado natural e está fazendo um investimento muito forte desde o início do ano para fazer a substituição e a colocação do gramado sintético, né? Então, nós vamos falar sobre isso também. Mas deixe sua mensagem. Se você não segue ainda o canal do Bolivar, faça sua inscrição, ative as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Para vocês terem ideia, só no Twitter tem mais de 200 pessoas acompanhando. Então, faça sua inscrição também no canal. Não são todos os conteúdos que são exibidos no X, no Twitter, tá? E bem-vindo a todos. Deixa eu chamar, então, para o palco o grande, o ótimo jornalista Vitor Martins. Vitão, boa noite. Tudo bem? Uma vitória importante do Atlético, né? Não é fácil essa primeira fase de Copa do Brasil. Vou colocar o banner aqui, porque acaba enfrentando gramados como esse, eu falei, um estádio acanhado, não tem mais, né, a vantagem de empatar, e uma logística extremamente complicada, Vitão, para todo mundo, para os jogadores, para a comissão técnica, para os torcedores que lá estiveram também, tiveram que ficar hospedados em Imperatriz, atravessar de balsa. Eu estava vendo o Caixa também, trocando de roupa ali, debaixo de um pé de uma árvore ali, tudo muito acanhado, inclusive ficando sem água. Você imagina, eles estão voltando agora de viagem, 3 horas de estrada sem tomar banho, Vitor. Mas imagina bem. Mas boa noite, Vitão. Bem-vindo ao nosso pós-jogo. Boa noite, Bolivar. Quem acompanha as redes sociais do Atlético viu o desembarque do time, né? O time chegando no estádio, descendo no meio do mato, literalmente no meio do mato, para entrar dentro do estádio. Você vê que é muita cara de futebol amador, né? Um clube do tamanho do Atlético, num lugar que não tem, assim... Eu acho que é o charme da Copa do Brasil, é esse, né? Você leva um time do tamanho do Atlético, você tem o Vasco agora jogando também, o Grêmio tá nessa fase, Fluminense, Santos, enfim, você leva grandes camisas em locais que, assim, quando é que a gente imaginava que ia ver um jogo do Atlético contra o Tocantinópolis, lá em Tocantinópolis, né? E você vê como que é uma atração, estádio lotado, muitas camisas do Galo, achei isso bem legal, muitas camisas do Galo, mas deu para ver camisas de vários outros clubes do Brasil. Eu vi do Fluminense, eu vi do Flamengo, eu vi do Corinthians, eu vi do São Paulo, ou seja, é um atrativo, né? Uma cidade de 22 mil, 23 mil habitantes, você tem 6.800 ingressos colocados à venda e lotou. Tem seu charme. É lógico que, assim,
não dá para cobrar de um time desse um gramado, né? É um assunto que, assim, ainda mais o Atlético, né? O Atlético está numa posição que não pode falar de gramado de ninguém, porque ele ofereceu gramados bem ruins no fim de 2023 e durante boa parte de 2024 ali na Arena MRV. Então o Atlético não está na condição de falar do gramado de ninguém. Está fazendo esse movimento da grama sintética agora. Mas, assim, Copa do Brasil é isso mesmo. Você vê na Copa da Inglaterra acontece, na Copa da França recentemente, não sei se acho que foi o Lyon que foi eliminado com um clube da quinta divisão. Um clube da quinta divisão eliminou alguém grande na França recentemente. Eu estava vendo que em janeiro tem muito jogo da Copa da Inglaterra, né? Quando entram os times grandes, o Tottenham foi jogar num campo minúsculo lá, um campo de grama sintética, os caras para entrar no vestiário, eles passam na frente da torcida, assim. A Copa tem esse charme, tem suas peculiaridades. Infelizmente, o Atlético passou um confronto que desses iniciais, para mim, era o mais complicado do termo do todo, não do adversário, mas de você viajar longe, de você pegar um gramado muito ruim. Aí o fato deles não cortarem um gramado, aí significa o quê? Você está jogando em casa. O mando de campo se prevalece nesse momento. Eles quiseram não cortar o gramado, porque sabia que se cortasse o gramado, eles ajudariam mais o Atlético do que o próprio time da casa. Só que já na próxima fase, independentemente do adversário que o Atlético jogar, ele joga em Belo Horizonte, de acordo com o sorteio. Então, por mais que você pegue um time mais qualificado, você joga em casa. Muito provavelmente esse jogo pode ser até na Arena, né? Enfim, depende da data que a CBF vai marcar esse jogo. Então, assim, que bom que venceu, não foi uma grande atuação, até pela circunstância, eu também não esperava uma grande atuação, mas venceu sem sustos no sentido defensivamente. Teve uma bola ali no primeiro tempo, mas, assim, acho que o grande receio do Atlético hoje era a disputa de pênalti, mais do que realmente o medo de sofrer um gol ali, né? Porque o gol do Galo ia demorando a acontecer, né? Por mais que ficava em cima, então você tinha um receio disso. Mas valeu a pena, acho que num todo, eu acho que é legal essa oportunidade. Você vê como que, para mim, uma cena que é muito bonita no final do jogo, a invasão, e é uma invasão legal, que é o torcedor que quer tirar uma foto com o Scarpa, quer pedir uma camisa. Então, aquilo ali é uma invasão legal. Você vê que o cara ali, é a chance do cara ver alguém que ele vê a vida inteira na TV, que muito provavelmente nunca mais ele vai ver na cidade dele, né? Porque você imaginar o tanto de coincidência que teria que acontecer para o Atlético voltar lá em Tocantinópolis. Então, assim, acho bem... acho que, por um todo, acho bem legal esse tipo de jogo aí. Sem dúvida alguma. Agora, a gente só lamenta realmente, é importante não romantizarmos, é a questão realmente faltar água no vestiário, né? Imagina, ter que voltar 3 horas de ônibus. O Cuca chegou a falar 4 horas e meia, falou, inclusive, que não se incomoda, que gosta desse tipo de coisa, porque é o futebol raiz e tal. Ele estava bem humorado, o Cuca, né? Porque o Atlético vem bem, né? Sexta vitória seguida, Vitão, sem sofrer gols, né? O Galo que no sábado enfrenta o Tombense e, claro, se não sofrer gols, né? Tudo leva a crer, vai estar, sim, na final, mais uma final em busca do hexacampeonato. Mas legal levar isso na esportiva, né? Mas é complicado ao mesmo tempo também, Vitão, porque é um elenco milionário. Eu estava vendo as informações do grande profissional e amigo também, o Rafa Leal, né? O Rafa está lá na Itatiaia. E ele falava que o quanto se gasta mensalmente a folha salarial, incluindo todos os departamentos do Tocantinópolis, dão R$160 mil. Para você ter ideia, isso é mais ou menos 1/10 do que recebe o Hulk, né? Mas você vê que quando a bola... Não chega nem menos. Não, menos. Mas essa é a informação que o Rafa Leal passou. Você não deve ter nenhum jogador, tirando os que subiram agora, você não tem nenhum jogador do Galo que ganha 160 mil por mês, é tudo mais. Não, pois 160 mil não dá 1/10 só do salário do Hulk, por exemplo. Menos. Pois é. Então, é uma discrepância muito grande, né, Vitão? Mas é aquela história, o Cuca falou disso na coletiva também. É um time motivado, uma torcida que está ali vendo um gigante do futebol brasileiro, é uma oportunidade única, né? Julgando a vida, de alguma forma, todo mundo querendo aparecer. O Atlético teve que sair de Imperatriz, passar por toda essa como é que se diz? Por toda essa caminhada, vamos dizer assim, né? É desgastante realmente, né, Vitão? Não, é desgastante. O time jogou sábado, é um time que vem com a sequência de jogos. Agora eu falei, você pega um ambiente... me desculpa aqui, eu estou suando, vou só fazer a toalha aqui, ó, se tiver barulho de ventilador, porque
tá um calor aqui. Tá um calor imagina lá que é mais quente ainda, a umidade lá. Então, assim, tudo isso interfere no desempenho de campo. A questão de faltar água no estádio, eu vejo assim, pô, quando é que será que esse estádio já teve 6.800 pessoas nele na mesma tarde, noite? Sabe? Talvez ele não tenha capacidade, não tem nem capacidade, que eu digo, não é capacidade de lugares, não. É a capacidade de, tipo assim, de ter a infraestrutura, de ter água para atender a demanda que ele teve hoje, entendeu? Acaba sofrendo, não é legal, mas acho que acontece, faz parte do jogo isso aí. Não vejo que foi feito, eu acho que eles não fariam no sentido de sacanear o Atlético, sabe, de ferrar os caras. Acho que nem isso, não. Você vê pela própria reação dos jogadores, Marquinhos Bala, que deu entrevista para o Sport TV depois da partida, a Maria Cláudia Bonucci, que é de Belo Horizonte, que é repórter da Globo Minas, que estava lá, foi entrevistar o cara felizão que ele conseguiu uma camisa do Galo, o jogador dos caras, felizão que conseguiu uma camisa do Galo, que estava no jogo lá e tal. Então, assim, a Copa do Brasil não te atrai isso. E, por outro lado, ela também te atrai zebras, né? Atrai surpresas. E, infelizmente, o Atlético não deu sorte ao azar nessa noite. Não foi o melhor dos jogos, por uma série de circunstâncias, mas, mais uma vez, foi eficiente defensivamente. Você vê que os caras... Teve uma finalização no primeiro tempo, mas fora isso, os caras praticamente não conseguiu entrar na área do Galo. Uma coisa impressionante. Talvez tenha sido o chute mais perigoso da partida no primeiro tempo, esse chute do Pedrão, Vitão, que aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo, que ele tenta buscar o ângulo esquerdo do Everson ali, né? Ele bate consciente, chapado ali, né? Bateu, e se vai no gol, acho que o Everson não chegava, não. Até brinquei com meus amigos, falei assim, nossa, o Galo com esses jogos da Copa do Brasil, né? Porque acho que a turma de atleticano mais nova aí não sabe o calvário que é a Copa do Brasil pro atleticano mais velho, né, Bolivar? Que a gente já viu cada coisa na Copa do Brasil, né? E assim, negras nas nossas vidas. Cada coisa em Copa do Brasil, né? E até mesmo que não tinha essa fórmula de um jogo, isso é um pouco mais recente, mas esse tipo assim, de você perder para aquele nome de agora e ter que virar no Mineirão. O Galo já passou por cada situação assim. Então, o pessoal mais antigo fica, pô, está com cara de não sei o quê, cara de não sei o quê. Aí eu vou brincar, até no jogo o Galo teve o tempo todo com a bola, os caras não queriam atacar, eles tiveram a melhor chance. Tá perigoso, sim, mas ficou só nisso. Você vê que o segundo tempo pode tirar os dois volantes. Porque o Rubens era o volante do Galo ali, porque tamanho era o time do Atlético que tinha a posse de bola lá na frente, o time dos caras estava tão recuado, né? Que os pontas deles, na verdade, viraram laterais. Tinham 5 zagueiros, os laterais viraram zagueiros, junto com os 3 que já tinham. Os caras tinham 7, 6 na linha defensiva no fim lá. Aí você vê que eles não tinham força para contra-atacar. A superioridade física fez uma diferença. Você vê que o Atlético estava muito tranquilo em campo. Muito tranquilo. Tanto é que o time sabia que faria o gol. Eu acho também, mas é claro, à medida que o tempo vai passando, termina o primeiro tempo 0-0. No primeiro tempo, o Atlético teve 62% de posse de bola contra 38%. Né? 8 finalizações do Atlético e 2 finalizações do Tocantinópolis. Né? Mas à medida que o tempo vai passando, eu falei disso na abertura agora desse pós-jogo, que a grande chance do Atlético só veio no segundo tempo naquele passe ali, que fica ao feitio ali para o Rony, que depois seria o destaque da partida. Mas ele para a bola, levanta a cabeça, mira e bate em cima do goleiro, né? E eu vou Jefferson. fazer uma defesa dele ali, ao gramado, viu? Ali é o gramado. Aliás, Vitão, a gente, como manda a boa tradição, nós vamos depois passar lance a lance para a gente relembrar junto desse lance lá. Para a gente relembrar junto da massa do Galo, que está conosco acompanhando aqui. São 9 horas e 34 minutos. Você está falando da onde? Daqui a pouco eu vou registrar a participação. Hoje eu estou em Igarapé. Hein? Hoje eu estou em Igarapé. Estava em Pouso Alegre até mais cedo. Cheguei um pouco antes do Galo divulgar a escalação. Foi quando eu cheguei em casa. Essa semana eu tive que vir, porque tem o dentista amanhã, minha mãe tem médico amanhã, é aniversário da minha mãe sexta-feira. Então, esse fim de semana eu passo aqui. Aí, ó, tá vendo? E vamos ver se Depengão fosse, a gente consegue encontrar. Então, o Vitão tá em Igarapé, eu tô em BH, e eu quero saber, a massa do Galo tá falando da onde, né, Vitão? Da onde que acompanhou. Sempre eu tava comentando isso também, porque 6 horas da tarde é aquele horário que todo mundo tá no transporte, ou tá dentro do carro, ou tá muitos dentro amigos do me mandando mensagem, perguntando do jogo, porque estava no escritório, tá no trânsito, tá só escutando. Hoje foi um horário bem atípico, né?
É, um horário bem atípico, porque você sabe que lá em Tocantins tem o fuso horário, né? Lá foi 7 horas da noite, né? O jogo, Não, a não foi partida, 7 né? horas, não, hein? Foi? Hein? Não, não tem esse fuso horário assim, não tem? Eu acho que tem fuso horário de 1 hora lá, salvo Mas aí engano. você Eu uma cheguei a hora. ver, eu cheguei a ver um ingresso do jogo de hoje lá, custou para no visto R$ 50, com um fundo ali do brasão da CBF ali, Copa do Brasil, Tocantinópolis, 19 horas, no estádio. Não, mas é que o jogo originalmente estava marcado para 19 horas. A CBF mudou depois. Ah, acabou antecipando para as 18? Isso, Então é por isso, porque isso. eu cheguei a ver cópia desses Eu acho que ingressos. lá não chega a ter fuso horário, não. Ou então pode ser. Que bom, então, E que você me chamou a se atenção. tiver fuso horário para a parte de cima ali, é para baixo. Então, ó, por exemplo, se você vai É, jogar em Manaus, é antes. O jogo que é 9, lá é 7. porque, na verdade, aquele fuso horário é aquela. Nós já falamos isso, aqueles gomos da laranja que vão cortando. E É. o Brasil tão grande, tão continental, do jeito que é, e tendo que pegar voo, pegar balsa, pegar isso e aquilo, eu confesso que aí a minha geografia, eu sei mais ou menos ali, claro. Né? O Tocantins é o estado mais recente do Brasil, né? Fazia parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte ali, virou Tocantins, aquele trecho ali, tanto é que faz fronteira ali com o Eu Maranhão, né? quase fui morar lá quando era bebê. Porque Tá Palmas, vendo? não, Palmas é uma cidade nova. Se você falou Sim, cidade novo, tem muita gente, não só de Minas Gerais, que foi tentar a vida lá, muita sem gente de outros dúvida. estados. Meu pai e minha mãe quase foram. Quase foram. É, Tiveram muito perto de ir no final dos anos 80, meados dos anos 80, e ir para Palmas, quase. e, salvo engano, tem o prefeito de Palmas que parece que faz um trabalho espetacular lá em termos de escola, com uma série de Ah, situações. eu não Parece que sei tem um dizer. investimento ali muito interessante. Nós vamos falar do jogo daqui a pouquinho. Claro que sim, o Atlético ganhou e se classificou, apesar de toda essa dificuldade da logística para chegar, e falta d'água, falta de luz, mas o Hulk deixou mais um, né, Vitão? E o Rony Mais fez um. o primeiro dele com a camisa do Galo. E Tem eu vou registrar notificação. e eu vou registrar a presença do pessoal que está conosco,